Exemplos. Então vamos lá, vamos retomar os exemplos que a gente fez para limite. Então, primeiro, a função constante. A função constante f de x, y igual a k, onde k é um valor constante, tá? Ela é contínua. Por quê? Porque o limite da f de x, y, quando x, y tende a um ponto x0, y0, ele vai ser o limite. Quem é a função f? É a k. Mas k independe de x, y. Então, o limite de k quando x, y tende a x0, y0 é o próprio k. Né? E k é exatamente o valor da função, né? Esse k aqui é exatamente o valor da minha função no ponto x0, y0. Então eu mostrei que o limite da minha função, quando eu me aproximo de x0, y0, é o valor da função no x0, y0. Então quer dizer que a função é contínua no x0, y0. E esse x0, y0 que a gente tomou é qualquer. Então quer dizer que a função é contínua em todo o plano R2, tá? Depois, segundo exemplo que a gente viu lá, é a função que pega o xy e leva no x, projeta no x. Essa função também é contínua. Por quê? Porque quando a gente pega o limite da f de xy, quando xy tende a x0, y0, o que a f faz? Ela pega o xy e leva no x. Então isso é o limite quando o xy tende a x0, y0 de x. Não é? E aí a gente viu que isso é o limite, isso aqui é exatamente o limite para x tendendo a x0, né? Porque depende só de x, não depende de y, de x, que é o próprio x0. Mas quem é x0? É exatamente o valor da função no x0, y0. Tá? Isso aqui para todo x0, y0 no R2, ou seja, é uma função que ela é contínua em todos os pontos do R2, ela é contínua em todo o R2, tá? Por quê? Porque ela é polinomial, qualquer função que é polinomial vai ser contínua em todo o R2, tá? Se ela fosse x quadrado, x à quarta, x à quinta, x a 1 milhão, seria contínua, tá? Se envolvesse x e y, x ao quadrado vezes y ao cubo, qualquer polinômio em duas variáveis x e y é contínuo, tá? Então, vocês podem lembrar sempre disso, que polinômio é sempre contínuo, tá? Muito bem, e esse aqui? Suponha então que eu tenha essa função dada por x quadrado menos y quadrado sobre x quadrado mais y quadrado, se o x e y estiver fora do 0, 0, for diferente de 0, 0. Porque lembrando que essa função aqui ela está bem definida fora do 0, 0, né? Ela só não está definida no 0. E aí eu estou falando que no 0 ela vale 0. Esse limite aqui, essa função aqui, ela é contínua no 0, 0? Para mostrar, para verificar se ela é contínua no 0, 0, o que eu preciso calcular? Eu preciso calcular o limite quando eu me aproximo do 0, 0, da minha função f de xy. Quando ela tem assim mais do que uma cara, pessoal, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que observar o seguinte, eu me aproximo de 0, 0, mas com valores diferentes de 0, 0. Então a cara da função vai ser sempre fora do 0, 0, nesse limite aqui, tá? Então, quem é a cara dessa função fora do 0, 0? Fora do 0, 0, ó, ela vale x quadrado menos y quadrado sobre x quadrado mais y quadrado. Mas a gente viu lá no terceiro exemplo de limites, lá, a gente viu que esse limite aqui não existe. O qual não existe. E, portanto, não é igual a 0, que é o valor da função no 0, 0. No 0, 0 ela vale 0. Então, como esse limite não existe, ele não vai ser igual ao valor da função no ponto. Então, não é contínuo. Tá? Portanto, f não é contínua em 0, 0. Por quê? Porque o valor do limite não deu o valor da função no ponto.